Chegamos à nossa última aula de circuitos elétricos. Eu espero que você esteja bem feliz, que o importante da vida é a gente nunca desistir dos motivos que nos fazem sorrir, ok? Leis de Kirchhoff é a aula de hoje. Qualquer dúvida que você tenha, o nosso e-mail institucional, o WhatsApp sempre disponível a você. E o objetivo hoje é pegar essas leis e aplicar em circuitos elétricos com geradores, resistores, receptores. E na segunda parte a gente ainda retoma os capacitores lá da aula 72. Bora comigo! Na nossa primeira aula de circuitos elétricos, lá na aula 77, nós vimos que os circuitos elétricos estavam fundamentados em duas leis básicas da natureza. A lei da conservação da carga elétrica, quando a gente utilizava na associação em paralelo, que a corrente se dividia, e a lei da conservação da energia, que a gente usava na associação em série, quando as tensões nos resistores eram igual à tensão no resistor equivalente. Então, Kirchhoff sintetizou essas duas leis. A primeira, que é a conservação da carga elétrica, e ele chamou de lei dos nós. E a segunda, que é a conservação da energia, que ele chamou de lei das malhas. Ou seja, a primeira lei me diz que as correntes que chegam em um ponto são iguais às correntes que saem de um ponto. Nós já chegamos a ver isso. Lembra lá em paralelo, quando a corrente total vinha, ela se dividia. Se tivesse 3, era I1, I2, I3. A gente dizia que I, a que chega, era igual a I1 mais I2 mais I3, que é as que saem. Essa é a lei da conservação da carga elétrica, conhecida por lei dos nós. A segunda lei de Kirchhoff trabalha com a soma das tensões. A gente já viu alguma coisa lá em receptor, né? O que se dá é igual ao que se recebe. Então, o que se dá, se eu chamar de menos, e o que se recebe eu chamar de mais, ao somar o que se dá menos com o que se recebe mais, vai dar zero. Essa é a essência da segunda lei de Kirchhoff, ou lei da conservação de energia, que diz o quê? A soma algébrica das variações do potencial dos elementos de um circuito ao longo de uma malha. Lembra o que é uma malha? A gente introduziu na aula anterior. É um circuito fechado. Retângulo, círculo, não importa. É só fechar o circuito, sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto. Vou mostrar para vocês algumas malhas aqui. Primeira malha, ABEFA. Localize ela aí para mim. ABEFA. Se você somar todas as tensões ao longo da malha, dá zero. Lembra que nós fizemos isso naquele exemplo 3 da aula anterior? Pedi para você fazer para provar que dava zero. Outra malha que eu vou pegar aqui, gente, é a malha, olha ela aí, ó. B, C, D, E, B. Se você somar todas as tensões ao longo desse caminho, saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto, o somatório, esse símbolo significa somar tudo, dá zero também. E ainda tem a malha gigantona, a malha de fora, ó. A malha A, B, C, D, E, F, A. Quando você soma todas essas tensões, tem que dar zero. Toda a aula de hoje é baseada na primeira lei, lei dos nós, e na segunda lei, que a soma das tensões ao longo de uma malha é zero. Gostou? Muito bem. Utilizando a segunda lei de Kirchhoff agora, nós vamos refazer esse exemplo 3 da aula 82 e verificar que realmente, ao somar todas as tensões ao longo da malha, dá zero. Vamos fazer comigo? Só que antes, vamos ver como é que a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff. Acompanhe comigo o que está escrito lá em cima. O procedimento consiste em atribuir um sentido qualquer de corrente para o circuito. Eu vou atribuir o sentido que eu já sei que é o correto, mas isso não importa, tá? Eu fiz essa questão e vi que lá a corrente tem esse sentido. Mas se você atribuir um sentido que não é verdadeiro, a matemática acusa dando menos. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso nos exercícios. Então você lembra que a corrente para esse circuito que nós utilizamos, a lei de Pauli, que é uma simplificação da lei de Kirchhoff, a gente utilizou a lei de Pauli e achou que a corrente foi 0,3 ampere. Lembra? E depois, gente, eu escolho um sentido de percurso para a malha. Ou seja, você escolhe como é que você quer andar na malha, horário ou anti-horário. Não é obrigado ser de acordo com o sentido da corrente. Mas se for, pode facilitar. Então, isso é independente da maneira que você quer andar na malha. Eu poderia andar no sentido horário ou poderia andar, olha o mouse, no sentido anti-horário. Tá certo? Então, eu vou utilizar a segunda lei de Kirchhoff e mostrar a você que ao somar todas as tensões ao longo da malha vai dar zero, comprovando a segunda lei de Kirchhoff. Uma outra coisa que você precisa lembrar, quando você atribui o sentido da corrente, toda vida que você encontra um resistor, por onde a corrente entra, você bota o sinal mais. Então, de novo, atribuir um sentido para a corrente.
por onde a corrente entra, você bota o mais no resistor, tá certo? Perfeito? Entendido isso? Muito bem. Carro, então tá na hora de começar, né? Vamos atribuir a corrente o sentido mostrado, já escolhi o sentido horário, porque realmente é o sentido que a gente já achou, e agora eu vou escolher um sentido de percurso. Galera, eu vou escolher o sentido horário para coincidir com a corrente. Isso facilita, né? Mas poderia ser o contrário, tá bom? E agora eu vou partir de um ponto e voltar para o mesmo ponto. O ponto inicial, gente, tanto faz. Eu vou escolher A, mas poderia ser B. Vou sair de A, depois venho para B, porque o sentido é horário, depois venho para C, depois venho para D de idade e depois volta para A de novo. Então, vamos mostrar isso que eu fiz aqui, ó, bem devagarinho. Saindo de A, quem eu encontro primeiro? A corrente, o percurso entra pelo mais. É o percurso, tá? O percurso entra pelo mais. Quando é resistor, eu multiplico o resistor pela corrente. Nunca esqueça. Resistor pela corrente. Então ficou 3 vezes 0,3. I não é 0,3? Depois eu encontro quem? Eu encontro um menos no meu sentido de percurso. Quando é força eletromotriz ou contra eletromotriz, você não multiplica pela corrente, porque já é uma tensão. Então aqui eu vou fazer só menos 9, não vou multiplicar pela corrente. Está aqui o menos 9 de vermelho. O próximo, de amarelo agora, encontrei no sentido de percurso um resistor entrando pelo mais, sempre entra pelo mais resistência vezes corrente, 4 vezes 0,3, que é a corrente. Tá aqui ele de amarelo. O próximo é o verde agora, ó. Encontrei no sentido de percurso mais 12. Não multiplica pela corrente porque é uma fonte de força eletromotriz. O próximo, de marrom, o sentido de percurso entra pelo mais, multiplica resistência por corrente. Tá aqui, ó, 1 vezes 0,3. O próximo, o azul, entra pelo mais o sentido de percurso. Resistência vezes corrente. 2 vezes 0,3. Está aqui, ó. E finalmente entra pelo menos o vermelho. Menos 6. Galera, quando você fizer toda essa conta aqui, sabe quanto vai dar? Zero. Confirmou. Segunda lei de Kirchhoff. O que se dá é igual ao que se recebe. A soma das tensões ao longo de todo o circuito dá zero. Em todo o circuito fechado, a soma de todas as tensões, os geradores dando e os receptores e resistores recebendo, tem que dar zero. Não é legal? Fantástico. E agora exercício, né? Vamos lá, exercício maravilhoso, esses dois primeiros aí, viu, gente? O primeiro exercício é o exercício da Escola Naval que eu adaptei para você. Então vamos fazer bem devagarinho. Na aula de hoje eu vou ser um pouco mais lento, porque existem muitos elementos visuais. Seria interessante você já ter o nosso material em PDF, que está disponível aí no YouTube. Caso você não consiga abrir por algum motivo de configuração, é só mandar para mim o WhatsApp que eu lhe mando gratuitamente. Esse é um curso gratuito, é uma retribuição que eu estou dando ao dom que Deus me deu, tá? Sempre vai ser gratuito. Valorize colegas que justamente estão fazendo valer o trabalho deles e também assinem as plataformas dos colegas e use a minha, que é gratuita, como um ponto de apoio complementar, beleza? Considere o circuito elétrico esquematizado na figura abaixo. Dê uma olhadinha no circuito. Eita, como tem coisa. Pois é, por isso que a gente vai bem devagarinho, tá bom? Sabendo que os pontos F de faca e C de casa são mantidos em aberto, ou seja, não passa corrente lá. A diferença de potencial elétrico entre os pontos G de gato e C de casa vale. Quando ele bota entre G e C, é VG menos VC, tá? O primeiro menos o segundo. Tá aí as alternativas, então vamos comentar. Eu peguei o desenho e fiz um novo desenho aqui de lado. Galera, eu chutei um sentido para a corrente, tanto faz. Eu escolhi o sentido da corrente horário, mas poderia ser anti-horário, tá? Porque eu não sei qual é o sentido da corrente, né? E aí eu vou sempre lembrar, por onde a corrente entra no resistor, você bota mais. Quem tem que botar mais e menos no resistor é você, de acordo com o sentido da corrente que você escolheu. Escolheu o sentido da corrente? Não tenha medo. Bote ela entrando pelo mais do resistor. Então vamos só conferir.
Essa corrente entrou pelo mais desse resistor, essa corrente eu botei mais aqui. Olha o mouse, vá acompanhando o mouse. A aula depende muito de você observando o mouse e olhar para mim, tá? A corrente entra pelo mais do resistor, a corrente entra pelo mais do resistor. Você percebeu que não vai ter corrente no trecho que eu estou passando o mouse? Por quê, Carlos? Porque, gente, não tem caminho aqui. Então, gente, não passa corrente por esse resistor aqui. Não passa corrente por esse resistor aqui. Beleza? Mas tem uma fonte de tensão. Por isso que eu não vou retirar esse trecho. Eu não vou retirar porque tem uma fonte de tensão. Embora não passe corrente porque está aberto. Ok? Carlos, já entendi aí o sentido da corrente que você escolheu. O que é que você vai fazer agora? Eu vou encontrar a intensidade da corrente que eu poderia aplicar por ali. Só que eu vou pedir para você se acostumar logo com Kirchhoff, que ele é um caso geral de circuitos. Então, as leis de Kirchhoff permitem que você resolva qualquer questão de circuito elétrico, tá bom? Então, vamos escolher a segunda lei de Kirchhoff, mas eu poderia achar a corrente pela lei de Pauli. Deixo para você tentar fazer aí. Vamos usar a segunda lei de Kirchhoff. E a malha que eu vou escolher é a única possível, porque aqui está aberto, não está fechado. A única malha possível, gente, é a malha grandona, né? E eu, por opção minha, vou escolher o sentido de percurso horário. Poderia ser anti-horário. Poderia. Mas eu vou escolher horário porque está coincidindo com o sentido da corrente. Mas é opcional. Qual foi a malha que eu escolhi? Vamos aqui comigo. A, B de bola, olha o A, B de bola, D de dado, E de errado, F de faca, G de gol e A de amor. Então vamos pegar essa malha, dizer que a soma das tensões ao longo dela é zero. O sentido de percurso é horário. Então, ó, olha o mouse aqui comigo. Eu vou passando o mouse e você vai vendo se o que eu escrevo aqui tá ok. Saindo da letra A. Você tá preparado, gente? Tá com papel e caneta? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Tá com papel e caneta aí? Você tem que redesenhar e parar o vídeo. Essa aula você precisa parar várias vezes, tá? Saindo do ponto A. Já podemos começar? Tá pronto aí para fazer a viagem? Botou um sorriso aí na bagagem? Bora comigo. Saindo de A, encontrei um primeiro resistor. Entra pelo mais, eu faço a resistência vezes a corrente. Então eu vou fazer aqui saindo de A mais o quê? 1 vezes I. Seguindo viagem, o próximo que eu encontro é um menos, é uma fonte, não multiplica por corrente. Está aqui embaixo, ó. Menos 16. Eu vou fazendo aqui, você vai acompanhando aqui, tá bom? Menos 16. Continuando a viagem. Encontrei o mais, é um resistor. 1 vezes I, está aqui embaixo. Continuando a viagem, encontrei um menos, é uma fonte, não multiplica por corrente. Menos 12, está aqui embaixo. Continuando a viagem, encontrei outra fonte, entrou pelo mais, sentido de percurso, mais 14, está aqui embaixo. Continuando a viagem, encontrei agora um resistor, entrou pelo mais, multiplica a resistência por corrente. Quando é resistor, você multiplica a resistência pela corrente. A fonte não, bota só o valor. Então, mais 2 vezes I, está aqui. Chegando agora aqui na viagem, mais 3 vezes I. Cheguei de novo em A. Quando você somar tudo, tem que dar quanto? Zero. Sempre vai ser assim. Ao longo de um circuito fechado, somou tensões dá igual a zero. Por quê? Porque os geradores dão é menos, receptores e resistores recebem é mais, o que se dá é igual ao que recebe. Então, se eu der 200, menos 200. Se eu receber 200, mais 200. Menos 200, mais 200, zero. É por isso que a soma das tensões tem que dar zero. Então, vamos agora com muito cuidado observar. 1i com 1i dá 2i, com mais 2i, 4i, com 3i dá 7i, botei aqui. Menos 16 com menos 12, menos 28. Mais 14, menos 14. Passo menos 14 para o outro lado, 7i igual a 14. Achei a corrente elétrica que deu 2 amperes. A corrente elétrica deu positivo, então o sentido que você chutou coincidiu com o que você propôs, porque a corrente deu positivo. Se ela tivesse dado negativa, eu teria que inverter a corrente. Bom, com a corrente já calculada, já estou mostrando ela aqui em alguns pontos do circuito, ó, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. O que a questão pediu? A corrente? Não. Ela pediu
A diferença de potencial entre o ponto G de gato e C de casa. O que você tem que fazer? Você tem que ver o seguinte, saindo de G até C, quais são as opções de caminho que você tem? Ó, saindo de G até C. Eu poderia vir por esse primeiro caminho aqui. Eu não posso vir por aqui porque está aberto, gente. Como está aberto, eu não posso chegar em C se está aberto. Tem um abismo. Como é que eu posso passar? Então, de G para C, eu poderia vir por aqui, que é o que eu escolhi. Ou tem outra opção. E assim, ó, olha o mouse. Ir por aqui, passando por E, passando por D, passando por B e chegando a C. Eu vou pedir para você fazer desse outro jeito, ver se vai dar o mesmo resultado que eu encontrar aqui. Então, escolhendo de G para C por aqui, eu tenho que sair de G e chegar em C. E eu já aprendi na aula anterior que para achar a diferença de potencial de dois pontos, o que parte vem primeiro, o que chega vem depois. VG menos VC é a diferença de potencial de G para C. Se fosse o contrário, seria VC menos VG. Então, VG menos VC, saindo de G e de acordo com o sentido de percurso, encontro mais 3 vezes 2, que é a corrente. Continuando, encontro outro mais 1 vezes 2, resistência vezes corrente. Agora, cuidado, que aqui não multiplica pela corrente. Encontrei o menos 16. Subi aqui, opa, mas cara, aqui não tem corrente. É, tem não. Então você faz 1 vezes 0, ou não bota nada. Mas aqui tem fonte, menos 12. Então observe, apesar de não passar corrente aqui, o menos 12 tem que entrar que ele é uma fonte. Cuidado com esses detalhes. Não tem corrente aqui porque aqui está aberto. Não tem corrente passando por 1, mas tem a fonte 12, menos 12. Quando você faz todas essas contas aqui, né, gente? 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 2 é 2, menos 16, e isso aqui dá 0, menos 12. Então, ajuntando aí, fica 6 com 2 dá 8, 16 com 12, menos 28. Conserva o sinal do maior e subtrai menos 20 volts. Então, gente, a diferença de potencial entre o ponto G de gol e C de casa é menos 20 volts. Se fosse o contrário, mais 20, como a gente já viu. Então, achei a diferença de potencial menos 20, letra C. Diz para mim, diz aí no chat ou manda uma mensagem, o que é que você achou dessa primeira questão? Legal? Vamos fazer outra muito parecida com ela, também da Escola Naval. Analise a figura abaixo. Então, de cara, você já viu um amperímetro ideal de resistência 0 e um voltímetro ideal de resistência infinita. Quando o voltímetro é ideal, a resistência dele é infinita. Quando o amperímetro é ideal, a resistência é 0. Eles sempre terão que ser ideais em circuitos para não alterar as medidas elétricas. Porque se o amperímetro tivesse resistência diferente de 0, ele entraria como um cálculo de uma resistência equivalente adicional. E a mesma coisa para o voltímetro, se não fosse infinita, ele permitiria uma passagem de corrente alterando as condições iniciais. Ok? Então, analisei a figura, que vamos repetir ela, né? A figura mostra um circuito contendo dois geradores idênticos, sendo que cada um deles possui uma força eletromotriz de 10 e uma resistência interna de 2 ohms. A corrente I em amperes, que passa pelo amperímetro, e a DDP em volts, que está sendo medida pelo voltímetro, valem respectivamente. Galera, apenas um detalhe, ele coloca a resistência interna longe da fonte de força eletromotriz. Isso não é comum, tá? Mas eu vou dizer que R1 é a resistência interna do gerador, porque ele disse na questão, tá? Mas geralmente ela costuma ficar antes do gerador. Então R1 era para ficar aqui e o R2 aqui. Mas como eu disse, isso é apenas uma sutileza, né, da questão. Então, um detalhe muito importante já no início da questão, tá, gente? Sendo o voltímetro ideal, resistência infinita, ele não vai deixar passar a corrente aqui. Claro, ele não pode deixar passar para não alterar o circuito. Então, de cara, eu vejo que entre B de bola e E de errado fica um buraco. Não vai passar a corrente aqui. Agora, preste atenção que o polo positivo do voltímetro está em cima, é o B, e o polo negativo está embaixo. Ele pediu para você dizer qual era a indicação do voltímetro.
numa questão de aula anterior, se eu não me engano, foi a 13 lá do Enem, eu disse a vocês, gente, que sempre que tiver um voltímetro com uma polaridade positiva e negativa, a leitura dele é o positivo menos o negativo. Então eu chamei o positivo de B e o negativo de E. É uma convenção de letras. Então, na realidade, o que você tem que calcular aqui é VB, B de bola, menos VE, E de errado. Por que eu vou calcular VB menos VE? Porque você segue a polaridade, positivo menos negativo. Se por acaso o positivo tivesse embaixo e o negativo em cima, você teria que calcular VE menos VB. Lembrou disso? VB menos VE, porque eu sigo a polaridade do voltímetro. É uma questão idêntica à anterior, onde eu vou ter que achar a corrente e depois procurar um caminho que vá de B de bola até E de errado, porque ele quer VB menos VE. Ok? Eu escolhi um sentido da corrente horário opcional e ao fazer isso, onde a corrente entra pelo resistor é mais. Então, no resistor R1 ela entra pelo mais, porque o sentido da corrente faz com que entre pelo mais no resistor, e a mesma coisa em R2. Então, o que eu vou fazer é o que eu fiz na questão anterior. Calcular a corrente, que poderia usar Pauli, usando a segunda lei de Kirchhoff. Só é possível uma malha aqui, porque aqui está aberto. É a malha gigantona. Que malha, Carlos? A malha que eu escolhi no sentido horário, opcional, o sentido de percurso, é ele que diz os sinais, tá? E a malha que eu escolhi é A de amor, B de bola, C de casa, D de dado, E de errado, F de faca, voltando para A de amor. Vamos começar a nossa brincadeira? Vamos começar pela letra A, porque eu escolhi começando da A. Começando da letra A e meu sentido de percurso entrou pelo mais, então eu faço o quê? Saindo de A, mais 2i. Depois eu encontro o amperímetro não participa, ele está aí só de fantasma, tá? E depois entra pelo outro R2. Então, de novo, mais resistência vezes corrente, mais 2i. Encontrei agora o menos, menos 10, tá aqui. Fui. Outro menos 10. Menos 10 igual a zero. Então, agora eu tenho 2i com 2i, 4i. Aqui dá menos 20. Passa menos 20 para o outro lado. Então, I é igual a 20 sobre 4. Achei a corrente 5 amperes. Já tenho a indicação do amperímetro que ele também perguntou. A indicação do amperímetro 5 amperes. Vamos partir agora para a segunda parte da questão. Achar a indicação do voltímetro. VB menos VE, porque eu sempre pego positivo menos negativo. Então, lá vou eu, como é que eu acho VB menos VE, Carlos? Qual foi o caminho que eu escolhi? Eu escolhi o caminho saindo de B e andando no sentido horário. Saindo de B de bola e vindo até E de errado. A soma não, teoricamente, não é para dar zero, porque está aberto. Pode ser que dê, mas por outro motivo. Você não vai dizer é zero porque é uma malha. Não, isso não é uma malha porque está aberto. Beleza? Então vamos fazer tensão de B para E, que é VB menos VE. Saindo de B, bora. Acompanhe comigo. Saindo de B, encontrei o mais. Mais 2 vezes 5. R2 vezes I, eu botei aqui, ó. R2 vezes I. Depois, menos é 2. Está entrando pelo menos. E voltou, chegou em E. Vamos substituir agora? Quem é R2, Carlos? É 2. Quem é a corrente, Carlos? É 5. 2 vezes 5. Menos 10. Coincidentemente, deu zero. Então, a diferença de potencial entre B e E deu zero. E aqui eu quero citar aquela observação, né? Se o voltímetro tivesse invertido, eu faria VE menos VB. Ou seja, se ele tivesse invertido, gente, ele seria assim, ó, o positivo embaixo e o negativo em cima. Repito, o valor zero foi uma coincidência, tá? Porque o circuito não está fechado. Então, tá aí as alternativas. O amperímetro é 5 e a indicação do voltímetro 0. Gostei, viu, Carlos? Mais uma questão muito interessante de leis de Kirchhoff. Questão número 3. Tá gostando, gente, de leis de Kirchhoff? É legalzinho, né? Bem interessante. Lá na Mackenzie, no circuito abaixo, os geradores são ideais. Eu quero a diferença de potencial entre A de amor e B de bola. Então, ele quer VA menos VB.
Preciso da corrente, como a gente já viu nas duas primeiras questões, tá? Redesenhei o circuito e aqui tem uma diferença, né, gente? Aqui permite a passagem de corrente. Então agora vai ter mais de uma corrente. Atenção para o que eu fiz. Eu queria que você prestasse muita atenção. Esses sentidos da corrente são totalmente chutados. Então eu comecei por I1 aqui embaixo. Ó, preciso do mouse, atenção. Eu queria que você olhasse com muita atenção. Olha aí para o mouse, deixa eu ver se eu fico só um pouquinho maior, tá? E depois eu retorno aqui. Eu gostaria que você fosse lá para o ponto B de bola. Eu escolhi uma corrente I1 subindo, poderia ser descendo. Então vamos acompanhar essa corrente I1. Fiz a corrente I1 subindo, já vou botar mais onde ela passar por um resistor. Aí quando chega no nó A, ela tem duas possibilidades de caminho. Ou para a direita, que seria I2, olha para mim, ou para a esquerda, que seria I3. Então eu escolhi botar I2 para a direita e o I3 para a esquerda. Então I2 para a direita encontrou um resistor E+. Desceu por aqui e veio para cá. I3 para a esquerda, encontrou um resistor E+, passou pela fonte e voltou para cá. Percebeu que I2 encontra novamente I3 e dá I1. Observe que I2 mais I3 no nó B de bola é igual a I1. Evidentemente, o I1 que subiu lá em A também vai se dividir em I2 e I3. Então, gente, eu tenho que encontrar essas três correntes. A matemática me ensinou que se eu tenho três incógnitas, eu preciso de três equações. Então, eu posso usar 3 malhas ou 2 malhas e um nó. Eu posso usar a primeira lei de Kirchhoff aqui, que seria uma primeira equação. E as outras 2 malhas, que eu posso escolher qualquer uma, seria a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Então, vamos fazer isso bem devagar. Eu vou começar pelo nó B. Poderia ser o nó A, a mesma coisa. Para o nó B, destacando ele aqui embaixo, I1 é igual a I2 mais I3. Guarde essa expressão aqui. A segunda equação é uma malha que eu vou escolher. Bom, eu escolhi de modo totalmente opcional a malha B, A, F, E de errado, B de bola. E eu vou escolher o sentido de percurso anti-horário, totalmente opcional. Como eu comecei por B de bola, eu vou sair de B, andar no sentido anti-horário e voltar para B. Vamos fazer isso agora. Saindo de B de bola, a corrente encontrou menos 12. Não multiplica por corrente porque é uma fonte. Menos 12. Agora o meu sentido de percurso entra pelo mais. Então, mais 3 vezes 1. Continuando o sentido de percurso, mais 3 vezes 3. Mais 12 e finalmente voltou para B, deu zero. Então, daqui, menos 12 corta mais 12, 3 e 1 mais 3 e 3 igual a zero. Vou passar o 3 e 1 para o outro lado, 3 e 3 é menos 3 e 1. Vou dividir por 3 e descobri que 3 é menos e 1. Não posso fazer mais nada. Segunda equação está aí. Preciso de uma terceira equação, porque eu tenho 3 incógnitas, I1, I2 e 3. Já usei 2 equações. Tem que escolher outra malha, né? Que malha eu escolhi, Carlos? Eu escolhi a malha azul. B de bola, A de amor, C de casa, D de dado, B de bola. Voltei para B, né? Então, como é que fica, gente? Saindo de B. Então, lá vou eu, né? Indo para A, depois para C, depois para D, depois para B. Então, saindo de B, sentido de percurso, escolhi horário. Olha o sentido de percurso. Menos 12. Já vou colocar aqui, ó. Menos 12. Aí depois, menos 12, aí encontro sentido de percurso mais, aí resistor, 3 vezes 1. Depois, encontro mais, 3 vezes 2. Depois, encontro mais. É só atenção, não multiplica pela corrente não, viu? Porque é uma fonte. Mais 12, tem que dar zero. Menos 12, de novo, corta mais 12. 3 e 1 mais 3 e 2 igual a zero. Passo e 1 para o outro lado, divide por 3 e encontro outro resultado. E 2 é igual a menos e 1. Olha para mim. Tem 3 incógnitas, 3 equações. Tem solução. Gente, nem que seja na barra, tem solução. A não ser que seja um sistema possível em determinado sistema impossível, aí é uma aula de matemática de sistemas lineares, tá bom? Carlos, e agora?
o que é que eu vou fazer? Vou pegar as 3 equações e dar um jeito de resolver para o sistema. Geralmente a gente faz na marra, né? Então, uma das opções para resolver é eu substituir I3 em 2 e I2 em 3 em I1. Então, eu vou pegar I3, que é menos I1, pegar I2, que é menos I1, e substituir na primeira. Ó, já vou fazer. Na primeira. I1 é igual. Quem é I2? Menos I1. Quem é I3? Menos I1. Então, daqui eu tiro que I1 mais I1 é igual a zero, né? Passa tudo para lá. Eu digo que 3 e 1 é igual a zero. Então, I1 é zero dividido por 3. A corrente I1 é zero. Pode, não tem problema nenhum. Pode ser que não tenha corrente. I1 é zero. Vamos achar as outras agora, né? Se I1 é zero, eu posso substituir, por exemplo, em 2 para achar I3. I3 é menos I1. Oxi, I3 é zero também. Que negócio doido. É zero. Pode. E o I2, vou substituir na terceira. I2 é menos I1. Mas I1 não é zero, então I2 é zero. Gente, todas as correntes são zero. Qual o problema? Nenhum. Corrente é zero. E aí agora eu vou calcular o que ele pediu. Ele pediu a tensão entre A de amor e B de bola. Atenção. Se é entre A e B, é VA menos VB. Então eu escolhi saindo de A. Olha, é o percurso que você escolheu. Saindo de A e chegando a B. Olha aqui o perigo. É o percurso. O percurso está descendo. Então, saindo de A, atenção, muito importante agora, saindo de A e chegando em B, você está entrando pelo menos. Não é a corrente, é você. Ai, cara, entendi agora, é o sentido de percurso. Meu irmão, top demais. Sentido de percurso, saindo de A, entrou pelo menos. Caramba. Então, é menos 3 vezes I1. Mais 12 entrou pelo menos aqui no resistor e entrou pelo mais na fonte. É menos 3 e 1 mais 12. Mas em 1 é zero, lembra? Então VA menos VB é menos 0 mais 12. VA menos VB é 12. Caramba! Se fosse VB menos VA era menos 12, né? Ao contrário. Por isso tem que ter cuidado com a ordem, viu? VA menos VB, 12 volts, letra C. Carlos, gostei. Gostei. Vamos ver mais uma quarta questão. Gente, Universidade Estadual, fantástica essa questão. Eu acho que é uma questão que sintetiza as leis de Kirchhoff, viu? Vamos diminuir a aceleração. As ramificações presentes nas redes elétricas transformam-na em um circuito complexo. Como existem vários caminhos fechados para que a corrente elétrica percorra com geradores, receptores e resistores, uma possibilidade para a compreensão do que está ocorrendo no circuito é empregar a aula de hoje, leis de Kirchhoff. Com base na figura abaixo, na qual os geradores e receptores são ideais, resistência interna nula, o potencial elétrico do ponto C de casa, sabendo que o ponto F está ligado à Terra, qualquer corpo ligado à Terra descarrega, o seu potencial por convenção é zero. Potencial do ponto F é zero. Ele já está dizendo que o potencial de F é zero. Quando você liga um circuito à Terra, essa é a maneira de representar. Isso aconteceu naquela questão 13 do Enem de aulas anteriores. Então, o potencial de F é zero. Você faz a questão e não se preocupa com isso agora não. Gente, para achar diferença de potencial, a gente precisa achar as correntes. Então você está vendo aí o circuito que eu desenhei para você. O circuito original está na questão, mas eu redesenhei aqui, né, com elementos coloridos. E você está vendo aí que você vai ter que chutar os sentidos da corrente. Tanto faz, gente. Não se preocupe não por onde a corrente vai. Chuta de qualquer jeito. Vamos fazer isso? Bora? Ai, Carlão, que coisa. Você botou I1 subindo, foi? Foi. Por quê? Porque eu quis, tanto faz, gente. Não tem problema. Quando eu digo porque eu quis, eu não estou sendo ignorante não, viu? Porque é uma opção. Então, I1 está subindo. Ó, I1 está subindo. Como I1 está subindo, do mesmo jeito que na questão anterior, botei I2 para a direita e 3 para a esquerda. Olha para mim, I2 para a direita e 3 para a esquerda. Então, I1 dividiu, I2 vem para o lado direito e o I3 vem para o lado esquerdo. Vamos ver o lance dos resistores? Para onde a corrente entra no resistor, é você que tem que colocar, viu, gente? Por onde a corrente entra no resistor, tu coloca mais, sempre. Entrou pelo resistor, coloca mais. Entrou pelo resistor, coloca mais. Entrou pelo resistor, coloca mais. Entrou pelo resistor, coloca mais.
Vá seguindo o mouse, viu? Entrou pelo resistor, coloca mais. Aqui agora, ó, entrou pelo resistor, coloca mais, entrou pelo resistor, coloca mais. Pronto. E agora a gente vai usar as leis de Kirchhoff, porque eu tenho 3 coisas desconhecidas. Preciso usar 3 equações das leis de Kirchhoff. Geralmente, nós começamos pelo nó. Então, escolhendo o nó B, esse de bola aqui, você percebe que I1 é igual ao quê? I2 mais I3. Deixe guardadinha. Vou ter que escolher uma malha agora. Qual foi a malha que você escolheu, hein, Carlos? Foi a malha de verde. Qual? B de bola, A de amor, F de faca, E de errado e B de bola. Você pode começar por qualquer ponto, desde que volte para ele. Escolhi, por opção minha, o sentido anti-horário, mas tanto faz. Escolhi anti-horário começando por B de bola. Então vamos fazer o que a gente já vem fazendo algumas vezes aqui, né? Saindo de B, corrente entrou pelo mais no resistor, mais 5 e 3. Vai acompanhando no mouse. Depois encontra outro resistor, 15 e 3. Depois encontra uma fonte entrando pelo mais 220. Depois encontra outro resistor, mais 10. Cuidado que a corrente agora é I1, viu? Você está em outro trecho do circuito, mais 10 e 1. Agora entrou pelo menos da fonte, menos 220. Agora entrou pelo mais do resistor, mais 10 e 1. Fechou, deu zero. Então, juntando os polvos, 10 e 1 com 10 e 1 dá 21. 5 e 3 com 15 e 3 dá 23. 220 corta menos 220 deu zero. Passando agora 23 para o outro lado, 21 é igual a menos 23, dividindo tudo por 20, e 1 é igual a menos 3. Gente, você percebeu que tem 2 correntes na sua malha, porque aqui era I3 e aqui era I1. Eu vou escolher uma outra malha para formar a terceira e última equação. A malha que eu escolhi foi a azul. Qual, Carlos? Saindo de B, voltando para B, vindo no sentido horário. B de bola, C de casa, D de dado, E de errado, B de bola. Olha a malha aqui. B, C, D, E, B igual a zero. Então, saindo de B e seguindo o sentido horário, como é que fica? Vamos fazer comigo agora, você vai acompanhar comigo, né? Primeiramente, encontrei um resistor, mais 6 e 2. Depois encontro uma fonte, entrou pelo mais, é o percurso, mais 80. Depois encontro outro resistor, mais 1 vezes e 2, está aqui embaixo, ó. Depois encontro outro resistor, mais 3 vezes e 2. Depois encontro outro resistor, a corrente mudou para I1 agora, hein? Mais 10 e 1. Depois menos 220, entrei pelo menos. E depois entrei pelo mais 10 e 1. Vamos juntar os I1, 10 e 1 com 10 e 1, 21. Vamos juntar os I2, 6 e 2 com 1 e 2 com 3 e 2, dá 10 e 2. Mais 80 menos 220. Conserva o sinal do maior e subtrai. 220 menos 80 menos 140. Vamos só ajeitar isso aí. Ajeitando essa expressão aí, gente, fica 21 mais 10 e 2 igual, o menos 140 passa positivo. Opcionalmente, eu posso dividir todo mundo aí por 10. Dividindo por 10, para ficar mais fácil, 2 e 1 mais I2 igual 140 por 10, 14. Tá aí as 3 equações que eu vou resumir para você no próximo slide. Pronto. Aí, gente, chega a hora do aluno dizer, professor, tenho que resolver essa equação. Alguns alunos podem usar a regra de Cramer, podem até usar teorema de Jacob, mas como a gente está em física, eu prefiro fazer, como diz o Matuto, né? Na marra. E como é que a gente faz na marra? Você vai substituindo um e outro, até dar certo. Carlão, que coisa doida. Pois é, gente. Então já tem a primeira aqui, 1 é igual a 2 mais I3. Já tem a segunda aqui, 1 é igual a menos I3. E já tem a terceira aqui, 2 e 1 mais I2 igual a 14. Tem como resolver, porque eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, I1, I2 e 3. Então vamos ver qual foi a opção que eu escolhi. Tem várias maneiras de fazer. Então a opção foi a seguinte, eu vou isolar I2 na primeira. I2 é igual I1 menos I3. Ó. Passei o I3 para lá. Então, da primeira equação, acabei de descobrir que I2 é igual a I1 menos I3. Aí eu vou numerar isso aqui e vou dizer que eu vou substituir isso em 3. Atenção. Da primeira expressão, isolei I2 e vou substituir em 3.
Então, se eu pegar I2, que é I1 menos I3, e substituir em 3, fica como? 2I1 mais, quem é I2, gente? Parênteses, viu? I1 menos I3, igual a 14. Aí vamos só ajeitar isso aí. 2I1 com I1 fica 3I1, menos I3 igual a 14. Chamei agora de 4. Já tem uma quarta expressão. E o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou substituir a expressão 2 nela. Eu ainda não usei a expressão 2, então eu vou usar agora para substituir a 2 na 4. Então, em 2, eu tenho que 1 é menos I3. Então, no lugar de 1, eu vou botar menos I3. Fica como? Menos 3 e 3. Porque se 1 é menos I3, o positivo fica negativo. Menos I3 igual a 14. Então, menos 4 e 3 igual a 14. O menos 4 passou dividindo e 3 é menos 3,5. Não inverta o sinal agora. Atenção, gente, importante. Você só inverte o sinal no final. No final. Você acha todas as correntes. Sim, eu estou dizendo isso porque quando a corrente dá negativa, significa dizer que o sentido que você adotou está errado, é o contrário. Mas a matemática diz a você. Não inverta agora. Continue fazendo a conta normalmente. Depois que você achar as 3 correntes, as que estiverem negativas, você inverte lá no circuito. Achei 3, pronto. Achando de 3, já vou partir para achar outra. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir em 2, ó. Porque I1 é menos I3. Você não achou I3? Aí, cuidado. Menos com menos, mais. Então, I1 é 3,5. Já achei 3, achei I1. E como é que eu acho I2? Você pode substituir na primeira ou na terceira. Na terceira, 2 e 1 mais I2 igual a 14. Quem é I1? 3,5. 2 vezes 3,5 mais I2 igual a 14. 7 mais I2 é 14. Passo 7 subtraindo. I2 é 7 amperes. Achei as 3 correntes. Resumo. Qual a única que deu negativa? I3. O que é que significa isso? Eu tenho que inverter o sentido lá em cima, gente. I3, eu tinha dito que vinha para esquerda, né? Deu negativo. Então, com muita calma, basta inverter I3. Ó, olhe para essa figura aqui. Eu vou clicar o mouse e a única diferença vai ser que I3 vai sair da esquerda para a direita. Atenção, mouse comigo. Olha I3 mudando aí. Percebeu que I3 mudou o sentido? Ah, cara, entendi. E eu já botei os valores aqui, ó. I1 é 3,5, I2 é 7 e o I3, que eu já inverti, né? 3,5. Pronto, já tem todas as correntes. Agora, já que eu achei as correntes, eu quero saber o que é que ele pediu na questão, né? O que é que ele pediu na questão? Ele pediu para você encontrar o potencial do ponto C de casa. Gente, eu tenho o potencial de F, que é 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora ir de C de casa até F de faca. O caminho que eu escolhi foi esse que eu estou sombreando aí com um retângulozinho branco. Pronto, gente. Esse é o caminho que eu vou. Depois que eu acho as correntes, você consegue achar o potencial ou a diferença de potencial, gente, em qualquer ponto. Então, você já saberia fazer. Dá uma pausa no vídeo aí, né? VC menos VF vai ser o quê? Então, vamos começar. Escolhi o sentido de percurso descendo aqui de C e pegando para a esquerda aqui de D de dado até F de faca. Então, bora. Encontrei um resistor mais 6 e 2. Encontro uma fonte, mais 80, entrou pelo mais. Encontro outro resistor, mais 1 vezes 7, que é mais 1 vezes e 2. Depois eu vou substituir. Depois encontrei outro resistor, mais 3 vezes e 2. Vou substituir logo I2 aqui, né? Lá vai. Quem é I2, gente? I2 é 7. Então, 6 vezes 7. Aqui, ó. 6 vezes 7, mais 80, mais 1 vezes 7, mais 3 vezes 7. VC menos VF, VF é 0, né? Então, VC menos 0 é tudo isso aqui. Então, vamos lá. 6 vezes 7 é 42, mais 80, mais 7, mais 21. Quando você somar tudo isso aí, gente, você descobriu que o potencial do ponto C é 150 volts. Gente, sinceramente, é a melhor questão para você entender leis de Kirchhoff. Grave ela aí, que ela é muito, muito interessante.
E aí, gente, para atender a um nicho de mercado que são concursos para professores de física, eu sou professor da licenciatura aqui do IFRN de Santa Cruz, eu estou fazendo um projeto junto com a minha equipe aqui de professores para o concurso para professores de física. E o livro Resnick e Halliday é um dos livros que mais tem incidência em concursos. E aí eu trouxe uma questão do Halliday, ela não é de um nível superior às anteriores, então não vejo problema nenhum da gente usar uma questão de física superior na nossa preparação para o Enem. Até porque várias questões do Halliday já andou caindo aí, principalmente aqui quando a UFRN tinha vestibular aqui no Rio Grande do Norte. Então, no circuito mostrado, dê uma olhadinha nele aí, gente. Você tem 3 fontes, 6, 5 e 4, e 2 resistores, um de 50 ohms e outro de 100 ohms. Ele quer que você encontre a intensidade de corrente que está passando pela fonte de 5 volts. Ele quer que você encontre a corrente que está passando aqui, tá certo? E ele quer em miliampere. Carlos, então a primeira coisa que você vai fazer é chutar o sentido das correntes. Tanto faz o sentido, né? Vamos começar pelo nó A. Eu coloquei I1 para a direita. Então vamos acompanhar a I1 aqui, né? Ela está entrando pelo resistor, eu boto mais. I1 passa por aqui, e quando chega no nó D, que eu também criei esses pontos, essa corrente I1 ela tem duas possibilidades. Ela pode vir por cima, de D de dado até G de gato, que eu chamei de I2, ou ela pode descer aqui por baixo, indo por E de errado e F de faca, que eu chamei de I3, né? Então, o nosso objetivo é calcular I1, I2 e I3. Na realidade, ele pede só I1, né? Mas aí eu vou calcular logo as três, tá bom? Então, como é que a gente começa, gente? Vou escolher 3 equações, né? Porque eu tenho 3 incógnitas. E geralmente eu começo por um nó. O nó D é onde teve a divisão da corrente. Então, eu vou dizer que no nó D, I1 é igual a I2 mais I3. Guarde isso. E agora eu vou ter que escolher duas malhas, como você já sabe. A primeira malha que eu escolhi foi essa malha pequenininha aqui, ó, né? Estou mostrando ela no retângulo verde. D de dado, G de gol, F de faca, E de errado e D de dado. Eu vou dizer que a soma das tensões dela é zero. Eu escolhi o sentido anti-horário. Atenção, os sinais é de acordo com o percurso, não é de acordo com a corrente. É o percurso que importa. Você sai de D como se você fosse andando no caminho, certo? À medida que você vai andando, se você encontrar o menos é menos, se você encontrar o mais é mais. Então, saindo de D de dado, andando de D até D de novo, passando por G, F, E. Então, saindo de D, sentido de percurso, entrou pelo menos o percurso, menos 5. Não é isso? Aí, vindo por aqui, entrou o percurso, pelo menos. Menos resistência desse corrente. Menos 100 e 3 igual a zero. Observe, gente, já achei 3, né? Menos 100 e 3 é igual a 5 positivo. Então, I3 é menos 5 sobre 100, que dá menos 0,05 ampere. Já achei 3. Que massa! Vamos pegar outra malha, né? Qual é a malha que eu escolhi? A malha de cima ali, ó. Aquela que está no retângulo azul. Saindo de A, vindo para B de bola, C de casa, D de errado, G de gol e A de novo. Cheguei em A, teria que botar um A aqui, né? Isso dá zero. Então vamos lá. Sentido de percurso que eu escolhi, horário. Horário, tá? Então, de acordo com o percurso, entrou pelo mais, fica como? Mais 6. Continuando, entrou pelo mais no resistor, mais 51. Entrou pelo menos nessa fonte aqui, menos 4. Entrou pelo menos nessa fonte aqui, menos 5. E voltou para o A, deu 0. E, professor, essa corrente aqui mudou. Mas não importa não, porque é uma fonte. Quando tem fonte, a gente não multiplica pela corrente, não. Sim, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, ajeitando aí, ficou o quê, gente? 51. Aí passa o menos 4 para o outro lado, passa o menos 5 para o outro lado e o mais 6 para o outro lado. Então, 51 fica igual a 3, 9 menos 6. Calculando I1, I1 é 3 sobre 50, então I1 vale 0,06 ampere. Achei I3 e achei I1. Então dá para achar I2, se você quiser. Será que eu achei I2? Vamos ver se eu achei I2, só para fazer, porque não precisava, né? Achei I2 usando o nó D, né? I1 é igual a I2 mais I3. Então, substituindo aí, o I3 é menos 0,05, o I1 é 0,06 ampere. Vou substituir só para achar I2, mas não precisava porque ele quer I1.
Mas vamos fazer para treinar, né? Substituindo 2 e 3 em 1, e 1 é igual a I2 mais I3. Daqui eu tiro o seguinte, quem é I1? 006. Quem é I2 é o que eu quero, quem é I3? Menos 005. Passando para o outro lado, I2 é 0,11 ampere. Então, I2, 0,11 ampere. Sim, gente, desculpe, ele não quer I1, ele quer I2 mesmo. Então, eu tinha que achar I2, né? Porque ele quer a tensão que passa pela fonte, não é a de 6, não. É a de 5 volts. Então, realmente, eu tinha que achar I2, me perdoem. Achei I2. I2 é 0,11 ampere. Ei, Carlão, você não vai modificar o sentido de 3, não? Não tem necessidade, né? Porque ele quer I2. Mas I3 não é esse sentido aqui, viu, gente? É o sentido contrário. Mas como ele quer I2, eu não preciso fazer isso. Mas realmente o sentido de 3 é contrário porque deu negativo. Vamos achar I2. Já achei 0,11 ampere. Só que a resposta está em miliampere. Então lá vou eu, 0,11, eu posso escrever como 11 sobre 100. Duas casas decimais, 11 sobre 100. Como é mili, eu tenho que dar um jeito de deixar 1000 aqui. Multiplico por 10 em cima e embaixo. 110 sobre 1000. 110 sobre 1000, 110 miliampere. Carlos, tem essa resposta aí? Tem, que é a corrente que ele quer. Letra E. Questão do Halliday, que eu adaptei para você. Você vai fazer concurso para professor, gente? Essa questão é uma boa pedida para você, tá bom? Questão número 6. Vamos agora para uma questão do IME. Sempre questões de um nível mais elevado, assim como ITA e Escola Naval, né? Então vamos fazer a questão número 6, que diz o seguinte. A figura mostra um circuito formado por 4 resistores e 2 baterias. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor de 1 ohm é zero. Ele já está dizendo que lá no resistor de 1 ohm não tem diferença de potencial. O valor da tensão em volts é... Galera, esse é o desenho e ele já disse que a diferença de potencial aqui é zero. Então você está doido para eliminar ele, né? Posso eliminar, porque não tem nenhuma fonte nessa linha que está unindo esses dois nós aqui. Então esse 1 ohm vai ser eliminado. Vamos discutir isso. Eu redesenhei aqui de lado. Observe se o desenho aqui à esquerda está igual ao desenho original. Né? Tem uma cortezinha aí do Fórum Tutor Brasil. Você já deu uma olhada nesse fórum aí, gente? Tem muitas questões de física lá, tá? A primeira coisa é eliminar já o resistor de 1 ohm, né? Porque a DDP nele é zero. Já retirei, mas eu deixei aqui o AD. Eu retirei, mas deixei o fio, tá? Mas retirei o resistor porque ele não é percorrido por corrente. Cara, por que você retira o resistor? Porque quando ele não é percorrido por corrente, ele não participa do circuito. É como se ele não existisse. Na realidade, ele passa a não existir por não ter dissipação de energia. Cara, eu chutei as correntes aí, né? E um eu coloquei para cima, totalmente opcional. Corrente 1 para cima. Aí essa corrente 1, gente, ela, lógico que ela não vem para cá, porque o potencial de A é igual ao potencial de A. Então essa corrente 1, ela desce. Quando ela desce para cá, ela encontra o resistor, eu boto mais. Aí aqui ela vai se dividir, porque ela tem um caminho vindo por aqui e tem outro caminho vindo por aqui. Então ela I2 veio para cá, I3 desceu para cá. Quando chega aqui, eu já sei que isso aqui é I1, né? Nesse caminho aqui é I1. Então o I3 vai encontrar I2 para formar I1, ok? Observe, gente, que se eu tivesse tirado o fio AD, você não teria sentido do I1 vir para cá, até porque não passa a corrente aqui. Vamos deixar bem claro, gente. Se não passa a corrente aqui, não vem nada para cá. Então, I1 é óbvio que ela tem que descer para 2 ohms. Não passa a corrente aqui. Aí, Carlos, é porque eu pensei que ia dividir. Iria se tivesse um resistor aqui. Como não tem resistor aqui, não passa corrente aqui, porque as tensões são iguais. Lembra? Por isso que não teve corrente aqui. Porque realmente não passa corrente aqui. Por isso que um veio todo para cá. Percebeu? Pronto, já atribuí os sentidos aí das correntes e agora a gente já sabe o que fazer, né? Eu tenho 3 incógnitas. Na realidade, eu tenho 4 incógnitas. Eita, é mesmo. Porque você não sabe quem é I1, não sabe quem é I2, não sabe quem é I3 e não sabe quem é U. Então, bora, né, gente? Vamos lá. Pegando inicialmente o nó B de bola. Olhe para o nó B.
I2 e I3 chegam dando I1. Então, daqui eu vou dizer que no nó B, I1 é igual a I2 mais I3. Primeira equação resolvida. Vou pegar agora uma malha. Que malha eu escolhi, Carla? A malha verde. Dá uma olhada nela aí, gente. A, C de casa, B de bola, A de amor. Fazendo agora a soma de tensões nessa malha, escolhendo o percurso no sentido horário. Saindo de A, vindo para C de casa, B de bola e voltando para A. Então, bora. Saindo de a corrente entra, não é a corrente, é o percurso. O percurso entra pelo mais 2 e 1. Continue o percurso, percurso, entra pelo mais 4 e 3. Subindo aqui agora, encontro menos 10 igual a 0. Então, 2 e 1 mais 4 e 3, menos 10 passa para o outro lado, deu 10. Está aí a minha segunda equação. Eu dividi por 2 para simplificar, né? E 1 mais 2 e 3 igual a 5. Muito bem, cara. Vamos agora para a nossa terceira equação. Que malha você escolheu? CDBC. Carlos, pinta ela aí. CDBC. CDBC. Qual o sentido que eu escolhi? Anti-horário. Oxe, Carlos, podia ser horário. Podia, mas agora eu resolvi escolher anti-horário para você pensar um pouquinho. Carlos, quer dizer que você poderia ter botado no sentido horário, né? Igual ao anterior. Sim, mas eu escolhi anti-horário. Pode ser, não tem problema nenhum. Saindo de C, vindo para D de dado, B de bola e voltando para C. Bora, saindo de C, lá vai a corrente 2. Sentido de percurso. Entrou pelo menos. Menos U. Eu não conheço U, viu? Depois, entrou pelo mais 3 e 2. Depois, sentido de percurso, horário, anti-horário, desculpa, entrou pelo menos 4 e 3, igual a 0. Então, daqui eu tiro que 3 e 2, menos 4 e 3, menos U passa para o outro lado, que é U. Ei, Carlos, tem 4 incógnitas, né? Por isso que eu preciso de uma quarta equação. Gente, se tem 4 incógnitas, tem que ser 4 equações. Eu escolhi o nó e agora 3 malhas. Vamos para a terceira malha. Que malha você escolheu? A azul. A, B, D, A. E qual foi o sentido de percurso que você escolheu? Horário. Opcional. Saindo de A. Então, bora. Saindo de A, sentido de percurso. Saindo de A. Você vai andando no caminho. Saindo de A. Você encontra primeiro quem? Mais 10. Acompanhe comigo. Vem aqui. Encontrei sentido de percurso. Encontrei um menos. Menos 3 e 2. E chegou lá em A de novo, porque aqui não tem mais nada aqui. Então, daqui eu tiro que 10 menos 3 e 2 igual a 0. 3 e 2 passa para o outro lado igual a 10. Então, I2 é 10 sobre 3. Pronto, achei 2. Pronto. 4 equações. Tinha 4 incógnitas. Achou I2? Vamos fazer um resumo de todas. Pronto, agora cuidado. Agora, meu amigo, é aquela história de na marra. Você vai ter que ir na marra. Na marra, Carlão, de qualquer jeito eu faço, que eu sou invocado. Eu não tenho dúvidas que você é invocado. Você é uma pepita de ouro numa mina a 300 km de profundidade. Então, bora. Vou substituir 4, que é I2, na primeira. Substituindo 4 em 1, ó. A primeira diz que 1 é igual a I2 mais I3. Mas quem é I2? 10 sobre 3. Então, eu vou dizer que 1 é igual a I3 mais 10 sobre 3. Vou chamar de quinta equação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa quinta equação e vou substituir na segunda. Cuidado, hein? I1 é uma soma de 3 mais 10 terços. Então, com muito cuidado, olhe para 2 aqui. Então, o que foi que eu fiz? Substituindo na 2. Qual é a 2? Qual é a equação 2, gente? É essa aqui. Então, cuidado, ó. I1 mais 2 e 3. Quem é I1? I3 mais 10 sobre 3. Então, repetindo, ó. I1 aqui é uma soma de duas coisas, ó. Então, substituir na 2. Quem é I1? I3 mais 10 sobre 3. Mais 2 e 3 igual a 5. Eu fiz isso porque agora eu consigo achar I3, né? Então, tirando o mínimo que é 3. 3 por 1 é 3 vezes I3. 3 por 3 é 1 vezes 10 dá 10. 3 por 1 é 3 vezes 2, 6 e 3. 3 por 1 é 3 vezes 5, 15. Corto 3. Cortando 3, ficou lá em cima. 3 e 3 com 6 e 3, 9 e 3 mais 10, igual a 15. Passo 10 subtraindo. 9 e 3 igual a 5. Então, I3 é 5 sobre 9 ampere. Achei I3, já tinha I2, hein? Já tenho I2 e já tenho I3. Então, vamos substituir I2, que é a expressão 4, e 3, que é a expressão 6, na terceira, para que eu possa achar o que ele quer na questão. Ele quer U.
se você já tem I2 e já tem I3, olha a terceira equação, você acha U. Então, bora substituir, né? U igual a 3I2 menos 4I3. Quem é I2? 10 sobre 3. Quem é I3? 5 nonos. Então, bora fazer. 3 corta 3, ficou 10 aqui, né? 30 sobre 3, já podia ter cortado 3 com 3, mas dá 10. Menos 4 vezes 5, 20 sobre 9. Então, daqui, gente, eu tirei o mínimo, deixei 30 sobre 3 mesmo, né? Tirei o mínimo. 9 por 3, 3 vezes 30. 9 por 9 dá 1 vezes 20, dá 20. Então, o numerador, 3 vezes 30, 90 menos 20, 70 sobre 9. Achei a tensão na fonte, 70 sobre 9. É uma questão que ilustra com brilhantismo leis de Kirchhoff e que envolveu muita matemática, né, gente? Chegamos agora a uma hora de aula e eu queria fazer um complemento dessa primeira parte para a gente ir com leis de Kirchhoff com capacitores. Então, acompanhe comigo o que eu preparei nesse complemento, que é uma coisa bem legal. Gente, algumas questões de leis de Kirchhoff podem ser feitas sem fazer sistema, certo? É isso que eu queria mostrar, esse complemento especial. Para isso, nós vamos usar uma regra prática. Vamos retomar algo que eu já disse lá em receptores. Como sabemos, o gerador eleva a tensão elétrica entre dois pontos, porque a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Sim, por que é que ele eleva a tensão? Porque ele pega outra forma de energia e transforma em energia elétrica. Então, ele aumenta o potencial elétrico do sistema. Já os receptores e os resistores, eles diminuem a tensão elétrica porque eles tiram a energia elétrica do sistema e transformam em outra forma de energia. A tensão vai diminuir, ou seja, porque a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Em outras palavras, gente, essa regra prática é o seguinte: quando eu encontro o gerador, ele aumenta a tensão. Quando eu encontro um receptor resistor, ele diminui a tensão. É isso que eu vou mostrar para você nessa regra prática. Para isso, você geralmente atribui o valor zero para algum nó do circuito, tá certo? E isso vai facilitar a determinação da corrente. Bom, vamos ver um exemplo para você ficar bem tranquilo. Eu poderia resolver essa questão, gente, por leis de Kirchhoff. Por exemplo, eu poderia usar o nó A e poderia usar as malhas A, B. Eu poderia usar essa malha aqui da direita e poderia usar a malha da esquerda. Então, eu vou fazer de um outro jeito essa questão. Só uma sugestão. Determine todas as correntes que percorrem o circuito abaixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é redesenhar o circuito, tá? Opcional. Então, eu já sei que eu tenho o ponto A aqui e o ponto B aqui. Então, entre A e B, eu estou botando inicialmente o resistor de 2 ohms e uma tensão de 20. Ó, de A para B, olha a ordem, de A para B. Eu botei um resistor de 2 ohms e depois botei uma fonte, polo negativo 20, polo positivo 20. Vou botar agora um gerador indo de A para B, 60 volts, do negativo para o positivo. E vou colocar agora de A para B o resistor vermelho e a fonte do positivo para o negativo. Veja, gente, saindo de A e indo para B, você tem que obedecer a ordem. Ó. Aqui eu peguei 2, o negativo e o positivo. Aqui eu peguei de A para B o negativo, depois o positivo. E de A para B eu peguei o resistor, aí ó, positivo e negativo. Então, esse desenho aqui é igual a esse. Concorda? Eu vou partir para achar as correntes que percorrem esse circuito aqui. Para isso, o que é que eu vou fazer? Atribuímos, por exemplo, o valor zero ao potencial do ponto A. Gente, isso é totalmente opcional. Você atribui zero para qualquer potencial. Veja, o meu objetivo é achar as correntes. Então, você atribui um ponto lá qualquer e bota o potencial zero para ele. Por que eu botei o A zero? Então, vamos começar a nossa estratégia. Se A é zero, gente, olha o que é que acontece. Quando você vem para o ponto B, de A, ó, veja que eu não estou botando os sentidos da corrente. Então, de A para B, você tem um gerador. Então, entrou pelo menos, saiu pelo mais. O que é que o gerador faz? De A para B, aumenta a tensão. Como aqui o potencial é zero e eu vou de A para B, eu aumento a tensão. Então, o potencial de B vai ser quanto? 60. Perfeito. Se o potencial de B é 60, todos aqui embaixo é 60 também, porque é B, né? Aí agora eu vou lá. Terceiro, de B
Até C, o que é que vai acontecer, gente? Eu encontro um receptor de B até C. Gente, eu não estou botando o sentido da corrente aí, não. Eu só estou analisando o caminho de B até C. Por caminho. O caminho de B é positivo e de C é negativo. Então, como isso aqui é um receptor, vai diminuir a tensão. Ó, entrou 60 positiva. Como agora entrou pelo positivo e sai pelo negativo, a tensão vai diminuir, porque é um receptor. Então, o de C vai ser quanto? 40. Perfeito. Mas o de A já é zero, lembra? Ah, pronto. Agora que você vai colocar a corrente. Por quê, Carlos? Porque a corrente, no seu sentido convencional, ela vai do potencial maior para o potencial menor. Não esqueça que a gente está trabalhando com sentido convencional. Agora sim você sabe que essa corrente é de C de casa para A de amor, porque ela vai do potencial maior para o potencial menor. Então vamos achar essa corrente. E tem como achar? Tem. A diferença de potencial VC menos VA é igual a resistência vezes a corrente. Ah, Carlos, entendi. Então vamos calcular I1, né? VC menos VA, diferença de potencial CA, é a resistência que está lá vezes a corrente. Então bora. 40, VC menos VA é 40, igual a 2 vezes I1. Achei I1. Quem é I1? 20 amperes. Acabei de descobrir a corrente I1, que é 20 amperes. Vamos partir agora para a parte de baixo. Eu já sei que esse potencial é 60 e vamos lá. Para a parte de baixo, olha o que eu escrevi. O potencial do ponto D vai aumentar. Pois, quando eu vou de B de bola para D de dado, eu encontro um gerador. Ao encontrar o gerador, o potencial aumenta. Como o valor é 10, eu vou de 60 para 70. Mas o potencial de A é zero. Então, aqui, mais uma vez, a corrente vai de D de dado para A de amor. Então, bora. Como é que eu faço? Lá vai. Tá aí, entra pelo positivo no resistor, sai pelo negativo e eu tenho como achar I2. VD menos VA, a corrente sempre vai do potencial maior para o potencial menor. Lembre, sentido convencional. Cargas positivas vão do potencial maior para o menor. Então, calculando I2, eu vou dizer que a diferença de potencial DA, VD menos VA, é 70. É igual ao valor do resistor, que é 1, vezes I2. Então, acho I2. I2 é 70 amperes. Pronto, tendo achado I1 e I2, você vê que I2 mais I1 é igual a I, né? Vou usar agora essa estratégia para o nó A. Então, no nó A, eu vou dizer que 20, que é o I1, mais 70, que é o I2, é igual ao I, que é o que ele quer. Então, I é 20 mais 70, I é 90 amperes. Gente, essa é uma maneira de fazer questões de circuitos só usando o fato de aumentar, diminuir. Então, de novo, quando eu encontro um gerador, o potencial aumenta. Quando eu encontro o receptor, o potencial diminui. Tenta fazer novamente essa questão e aí eu sugiro que você faça essa questão utilizando leis de Kirchhoff. Escolha uma malha aqui em cima, outra malha aqui e um nó aqui, para ver se você acha os 3 valores de corrente. Se você quiser informações complementares por esse método, eu trago 2 vídeos de um grande colega que aí faz um trabalho excepcional lá em Fortaleza, vídeo 1 e o vídeo 2, tá? Não deixe de assistir esses 2 vídeos, está aí o link do YouTube para você se aprofundar nisso aí. E agora chegamos ao final de circuitos elétricos, gente, com esclarecimento. Lá na aula 72 eu dei capacitores. Alguns autores colocam capacitores em eletrostática, junto com força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. E alguns autores colocam capacitores em circuitos elétricos. O principal motivo é porque capacitores têm uma primeira parte que lembra a eletrostática, força, campo, potencial, e tem outra parte que ela é colocada em circuitos elétricos, certo? Então eu preferi deixar a aula 72 de capacitores só nos aspectos de campo elétrico, potencial elétrico. E agora, no final de circuitos elétricos, eu resgato capacitores colocando eles dentro de um circuito elétrico. Capacitores em circuito elétrico, gente, são muito importantes, assim como uma coisa chamada indutores, que só é vista em curso de física superior. Então vamos fazer esse retorno de capacitores da aula 72. Se você até puder assistir essa aula, seria melhor. E com esse retorno, a gente encaixa aquela teoria dentro das leis de Kirchhoff. Então, bora comigo para a gente encerrar?
Então, gente, resgatando a aula 72. O capacitor ele é conectado a uma bateria, né? Ele tem um terminal positivo e um negativo, e no meio tem um dielétrico, um isolante, que impede a passagem de corrente elétrica. Então, o gráfico do capacitor lembra que a carga em função da tensão é diretamente proporcional. A carga de um capacitor é a capacitância vezes a diferença de potencial. E a partir da área do gráfico, eu consigo calcular a energia potencial, né? Se você fizer a área do gráfico, U vezes Q sobre 2 dá a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Essas são as duas expressões que eu preciso depois que eu aplicar as leis de Kirchhoff, tá? É uma aula dupla. Eu vou aplicar as leis de Kirchhoff e depois eu chego no capacitor. Geralmente eu acho a tensão e venho para cá. Guarda essas duas fórmulas se você não assistiu à aula 72. Q é a carga do capacitor em Coulomb. C nós chamamos de capacitância em Faraday. Não tem o AY aí, é só Faraday mesmo. U é a tensão nos terminais do capacitor. E P é a energia potencial elétrica armazenada pelo capacitor. Então, gente, o primeiro detalhe importante é ver como é que o capacitor se comporta dentro de um circuito. Eu estou representando o capacitor aqui por dois traços paralelos de mesmo tamanho. Eu vou imaginar um capacitor plano, como nós vimos na aula 72. Aqui tem um resistor e aqui tem uma fonte de força eletromotriz. Então essa chave, gente, ela pode ser conectada ou no ponto 1 ou no ponto 2. Vamos analisar cada um dos casos. O primeiro caso é quando eu coloco a chave na posição 1. Galera, o que é que acontece neste caso? O capacitor, para essa situação, chave na posição 1, a carga do capacitor em função do tempo, quer dizer, eu vou estar carregando o capacitor aqui, né? O capacitor inicialmente, ó, só para deixar claro, gente, ele está descarregado. Então, quando eu colocar a chave na posição 1, a fonte de força eletromotriz, que é o gerador, vai carregar o capacitor. Então, chave na posição 1, eu vou carregar o capacitor, tá bom? Então, no tempo zero, o capacitor não tem nenhuma carga ainda e também nenhuma diferença de potencial. A corrente do circuito vai ser a força eletromotriz dividida pela resistência. Por quê, cara? Porque inicialmente não tem carga nenhuma no capacitor. Então, assim que começa, a corrente que percorre o circuito vai ser E sobre R. Isso aqui vem da fórmula tensão igual a I, né? I é igual a E sobre R. Agora preste atenção. Quando o capacitor estiver completamente carregado, não vai existir mais corrente elétrica no circuito. Essa corrente elétrica só existe enquanto o capacitor está carregando. Sim, as cargas elétricas se movimentam até carregar o capacitor. Depois que ele fica totalmente carregado, não existe mais corrente elétrica no circuito. Então você vai ver que as três questões que eu escolhi para essa aula vão trabalhar exatamente com isso. Capacitor completamente carregado. Então você vai ver que se tiver completamente carregado, não vai existir corrente elétrica passando no circuito, pelo menos no trecho que está o capacitor, certo? Então vamos acompanhar comigo. Não existe corrente passando pelo circuito e a tensão nos terminais do capacitor é a própria força eletromotriz da bateria. Gente, é muito interessante que você perceba, e pode se demonstrar para o curso superior, que o tempo para carregar o capacitor é 10 vezes o valor da resistência vezes a capacitância, tá? Isso é física superior. Então, nesse tempo aqui, que provavelmente não vai perguntar numa prova de ensino médio, é o tempo para o capacitor estar totalmente carregado. Existe uma fórmula para a carga do capacitor em função do tempo, que aí envolve física superior. Essa fórmula me diz que a carga do capacitor depende da capacitância, da força eletromotriz e de uma exponencial elevada a menos t sobre a RC. Nós não vamos discutir isso por não ser o objetivo do nosso curso, tá certo? Mas está aqui os elementos que você precisa pelo menos ter um conhecimento. Então, o capacitor carrega de acordo com o modelo exponencial. Em algumas questões de matemática, ele pode dar essa fórmula e, usando o logaritmo leperiano, pedir para você achar alguma coisa. Tem algumas questões de capacitor, de carga de capacitor no meu canal de matemática, mas aí ele teria que dar a fórmula pronta.
tá bom? Em resumo, se o capacitor estiver totalmente carregado, não vai passar a corrente elétrica por ele, porque ele já está carregado. Perfeito? Vamos comentar como é que seriam os gráficos, né? Modelo exponencial, ó. No tempo 10 vezes RC, olha o capacitor totalmente carregado. Como ele está totalmente carregado, a carga dele é C vezes U. O U é o E, né? A carga do capacitor, lembra do começo da aula? É a capacitância vezes a tensão. A tensão é a força eletromotriz, né? A tensão nos seus terminais é a própria força eletromotriz e a corrente é zero. Totalmente carregado, isso acontece, ocorre no tempo 10 RC. Sobre a corrente, ela começa E sobre R e vai diminuindo. Ou seja, quando ele começa a ser carregado, a corrente é máxima e a corrente zera quando ele está totalmente carregado. Pode ser que não é nem pergunta os gráficos. Então, de novo, a corrente começa no seu valor máximo, carregando o capacitor, e à medida que o tempo vai passando, a corrente vai diminuindo, zerando quando ele estiver totalmente carregado. A curva da carga é um exponencial crescente, a curva da corrente é um exponencial decrescente. Pelo menos isso aqui, acredito que você precise saber. Vamos comentar agora, Carlos, por que é que eu achei 0,63 CE quando o tempo é RC. Eu vou fazer essa conta aqui só para a gente resgatar um pouquinho matemática, né? Pode-se mostrar, gente, que no tempo igual a resistência vezes a capacitância, a carga do capacitor é 0,63 de CE. Eu vou usar aquela fórmula grande, né? Então vamos lá, fazendo o tempo da fórmula igual a RC. Vamos lá fazer uma questãozinha de matemática, né? E elevado a menos 1. Me diga uma coisa, E elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre E? É. Então, E elevado a menos 1 ficou 1 sobre E. Então, veja, Q é igual a C vezes Epsilon, 1 menos 1 sobre E. Mas E vale aproximadamente 2,71 na matemática. É o número de Euler, né? 1 sobre 2,71 dá 0,37. Subtraindo aqui, a carga do capacitor no tempo igual à resistência vezes a capacitância, que o física superior chama de tempo característico, corresponde a uma carga do capacitor de 63% da carga total do capacitor. É só uma curiosidade para você ver, gente, que a carga do capacitor ela aumenta com o tempo, sendo carga máxima quando for 10 vezes RC. E no tempo RC ela fica mais ou menos 63% da carga do capacitor. Gostei, Carlos, achei interessante. E agora, gente, nós carregamos o capacitor, nós vamos agora descarregar o capacitor. Agora é o contrário. Então, como é que funciona? No tempo zero, o capacitor está totalmente carregado. No tempo zero, a carga dele é a carga Q0, carga máxima. A tensão nos seus terminais é a própria força eletromotriz. E a corrente que está passando por ele no momento em que ele vai começar a descarregar é E sobre R. No tempo 10RC, ele descarrega totalmente. Se eu levo 10RC para carregar tudo, para descarregar tudo é o tempo 10RC. E atenção, quando ele está totalmente descarregado, a carga dele é zero, a tensão nos seus terminais é zero e não tem mais corrente elétrica nenhuma nele. Ok? Muito bem, a fórmula é uma fórmula exponencial, só que agora a carga é Q0, que multiplica E elevado a menos T sobre RC. E aí você pode fazer aquela mesma técnica do T igual a RC para ver que a carga teria um determinado valor quando está descarregando. Tá aí os gráficos da descarga do capacitor. A carga em função do tempo agora ela não é mais crescente, porque agora ela está descarregando. No tempo RC zerou. Ela começa máxima, que é zero, e descarrega em zero. A corrente começa também E sobre R, porque agora quem vai dar a corrente não é o gerador, é o capacitor. Então começa também com E sobre R, até zerar no tempo 10RC. Carlos, isso foi só uma geral sobre capacitores, tá bom? O que nós vamos fazer agora são questões de capacitores totalmente carregados dentro de um circuito elétrico. Então, bora comigo? Escolas militares, gente. No instante zero, um capacitor de 2,5 milifaraday. Lembra que esse mil é 10 a menos 3, né? Totalmente descarregado, é ligado a uma fonte de 12 volts por meio de uma chave que é colocada na posição 1, conforme a figura abaixo. Então, gente, quando eu coloco a chave na posição 1, a bateria vai começar a carregar o capacitor. Ela está em fase de carregamento aqui. Então, com a chave na posição 1, a carga no capacitor vai aumentar
exponencialmente, até atingir o seu valor máximo, que vai ser igual ao valor da capacitância vezes a tensão. E esse tempo para isso é 10 vezes a resistência vezes a capacitância. Muito bem, cara. Em um determinado instante, T1, pronto, que seria 10 vezes a resistência vezes a capacitância. Ele está totalmente carregado. Você só vai se preocupar com isso agora. Não precisa usar aquelas fórmulas. A energia armazenada no capacitor nesse instante vale. Então, bem devagarinho, ele agora vai ser carregado. Já sabemos que a carga e a tensão crescem exponencialmente e a corrente sai de um valor máximo e vai diminuindo até zerar. Bom, quando ele está totalmente carregado, que é só o que interessa, nós sabemos que não vai existir corrente no capacitor e eu já sei que a tensão nos terminais do capacitor é a própria força eletromotriz, né, gente? Quando ele está totalmente carregado, você sabe que a tensão nos seus terminais é igual à força eletromotriz do gerador. É isso que interessa para a gente. Agora, sabendo isso, é só aplicar as fórmulas que você já deve conhecer da aula 72. A carga é capacitância vezes tensão e a energia armazenada, que é o que ele pede na questão, é Q vezes U sobre 2. Então vamos comigo. Primeira coisa que eu vou fazer, Carlos, é, tendo a tensão 12 volts, a tensão do capacitor é igual à força eletromotriz da bateria. E tendo a capacitância 2,5 microfarad, é 10 a menos 3. A energia, né, Q vezes U sobre 2, mas espera aí, quem é a carga? C vezes U. Então lá vou eu. Fica como? C vezes U sobre 2. U vezes U é U ao quadrado. Já tenho tudo, gente. Já tenho a capacitância e já tenho a tensão no capacitor, que é igual à tensão na bateria, porque ele já está totalmente carregado. Substituindo aí, eu vou ter, então, 2,5 C vezes U ao quadrado sobre 2. Eu vou ter 2,5 vezes 10 a menos 3, que é o C. A tensão é 12, 12 ao quadrado sobre 2. Então, isso me dá 2,5 vezes 10 a menos 3. 12 ao quadrado é 144 por 2. Fazendo a continha aí, eu vou ter 144 vezes 2,5 por 2, dá 180 vezes 10 a menos 3. Só que 10 a menos 3, se eu passar dividindo, é 1.000. 180 por 1.000 me dá a energia armazenada no capacitor de 0,18 joules, portanto, letra B de bola. Gente, você não precisa daquelas equações da carga exponencial, não. Basta lembrar que quando ele está totalmente carregado, a tensão nos seus terminais é a força eletromotriz do gerador. Tá bom? Olha aí a questão 8, que agora vai ilustrar, a 8 e a 9 vai ilustrar como é que isso cai em concurso. Gente, as questões de capacitores em paralelo com o circuito são questões fáceis, mas às vezes o aluno se atrapalha porque não viu a informação. Então vamos ver a questão 8, questão de escola militar. No circuito mostrado na figura abaixo, a força eletromotriz do gerador é 10 volts e sua resistência interna é 1 ohm. E o capacitor tem capacitância de 2 microfarad. Está aqui ele, gente, 2 microfarad. Sabemos que o capacitor encontra-se totalmente carregado, graças a Deus, não precisa de exponencial, possuindo 16 microcoulombs de carga. Qual é o valor da resistência em ohms? Então, com muito cuidado, eu redesenhei aqui. Aqui está o capacitor totalmente carregado, com uma carga de 16 microfarad e uma capacitância de 2 microfarad. Aqui está o circuito e aí é o grande detalhe, gente. Como o capacitor está totalmente carregado, não passa corrente elétrica por ele, porque ele já carregou totalmente, mas olha esse trecho do circuito. Esse aqui está livre. Isso aqui eu vou usar as leis de Kirchhoff. Ah, Carlos, entendi. Ele está totalmente carregado, então não passa corrente aqui. Mas eu posso trabalhar com essa parte do circuito. Você está me perguntando por quê? Porque na hora em que eu sei a tensão entre A e B, eu sei a tensão no capacitor. Ah, Carlos, entendi. Então você vai utilizar essa parte do circuito, mas entre A e B já existe uma tensão. Existe. Olha a estratégia de resolução.
Vou começar pela tensão no capacitor. A tensão no capacitor corresponde à tensão no resistor e à tensão no gerador. Sim, gente, tudo está em paralelo. Então, olha o que o capacitor está fazendo. Como ele já está totalmente carregado, eu sei a carga dele e a capacitância, eu posso achar a tensão nos seus terminais, que é a mesma no resistor e a mesma no gerador. Caramba! Então, para o capacitor, a carga acumulada por ele não é a capacitância vezes a tensão, ele já está totalmente carregado. Não tem corrente passando aqui. Então, U é Q sobre C. Quem é o Q? 16 microcoulomb. Pronto, gente. 16 microcoulomb dividido por 2 microfarad. Posso cortar micro com micro? 16 por 2 coulomb por farad dá volts. Achei a tensão nos terminais do capacitor. Essa tensão é a mesma tensão que está agindo no gerador. Então, eu consigo calcular a tensão. Aliás, eu consigo calcular a corrente, porque a tensão nos terminais do capacitor AB é a mesma do gerador. Então, isso vai me permitir calcular a corrente. Você ainda lembra a equação do gerador, gente? Tensão entre A e B vai ser o quê? 8, essa é a tensão no gerador, 8, que é a mesma do capacitor, é igual à força eletromotriz do gerador, 10, menos a sua resistência interna, 1, vezes a corrente. Passando, fica menos I, né? Passando menos I para o primeiro membro, I é igual a 10 menos 8. Então, a corrente é 2 amperes. Achei a corrente que está saindo do gerador. Essa corrente que está saindo do gerador vem todinha por resistor. E não vem nada para cá, não? Não, não. Está totalmente carregado. Lembra? Capacitor totalmente carregado, não tem corrente elétrica indo para ele. Então, essa corrente vem todinha aqui para o resistor. Então, agora eu consigo, tendo a tensão entre A e B e a corrente 2 amperes, calcular a resistência. Tensão igual a R, né, cara? Perfeito, a parte verde aí, ó. Tensão entre A e B é 8. Mas eu posso isolar a resistência, o AB sobre I. Então fica o 8, que é a tensão, dividido pela corrente, que é 2, que eu acabei de encontrar. A resistência do resistor nas condições do capacitor totalmente carregado, 4 ohms, questão espetacular, letra A. Vamos fazer outra na mesma linha? Eita, questão linda, viu, Carlos? Seguindo o mesmo raciocínio. Vamos lá. No circuito apresentado, os fios têm resistência desprezível. Vamos torcer para o capacitor estar carregado, viu? Vamos torcer. Após o capacitor estar completamente carregado. Aleluia, amém. Se está carregado, não precisa usar aquelas formas de exponencial. Precisa não. Já está totalmente carregado. Não vai ter corrente elétrica indo para a parte que ele está do circuito. Ele quer a carga armazenada no capacitor. Então, bora, Carlos. Bem devagarinho. Não tem corrente aqui. Ele está totalmente carregado. Ó. Não tem corrente aqui, viu? Ó. E é 0. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso aqui, né, gente? Ixi, Carlão, você estabeleceu um sentido da corrente? Foi? Foi. Eu estabeleci que a corrente está no sentido horário. Não tem problema nenhum, viu, gente? Você estabelece o sentido que você quiser. Se você fez isso, né, gente? A corrente, quando entra pelo aqui, entra pelo mais do resistor. Siga ela aí, ó. Entrou pelo mais do resistor, desceu aqui, ela não se divide, porque aqui não tem corrente, porque o capacitor está totalmente carregado. Então, a corrente desceu aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora, Carlos? Com muita calma, vamos lá. Vamos calcular essa corrente. Então, gente, como é que a gente vai achar a corrente, gente? Vou escolher a malha qual? Sentido horário para ela. Malha A, B, C de casa, D de dado, A de amor. Somatório das tensões nessa malha dá 0. Começando de A, sentido de percurso foi o horário. Então, o que é que eu faço se o sentido é horário? Vamos comigo. Sai de A. Sentido de percurso entrou pelo mais. Vamos fazer aqui mais 20. Depois encontra o resistor mais 2i. Agora desceu mais 5i. Depois veio para cá mais 1i. E depois encontrou uma fonte negativa menos 60 igual a 0. Somando os i's, 2 com 5 com i dá 8i, mais 20 menos 60 menos 40. Passa o menos 40 para o outro lado, 8i é 40. I é 40 dividido por 8. Achei a corrente. Com essa corrente, o que é que a gente vai fazer agora? Aqui está ela. Você já suspeita o que eu vou fazer, né, gente? Entre B de bola e C de casa, eu consigo calcular o quê? A DDP. Tensão entre B e C é a resistência vezes a corrente. 5 vezes 5, tensão entre B e C deu 25 volts. Com a tensão entre B e C, onde está o capacitor?
eu vou conseguir calcular a carga nele. Observe que a corrente aqui nesse resistor é zero. Ele poderia até ser eliminado. Então, a carga no capacitor é a capacitância dele vezes a tensão entre B e C, que é a mesma tensão no resistor. Esse resistor de 4 ohms não tem corrente. O potencial de B é igual ao de B. Por isso que eu disse que você pode até tirar ele. Carga no capacitor é a capacitância, que é 2 microfarad, vezes a tensão entre B e C, que eu achei que é 25. Então, essa carga é 50 microcoulomb. Microcoulomb, porque aqui está em microfarad. Carga no capacitor, 50 microcoulomb, letra D. E aí, o que é que você achou dos nossos circuitos elétricos? Gente, um longo caminho, né? Desde a aula 73 a gente vem falando de eletrodinâmica. Eu espero vocês para a nossa última parte do curso, se tratando de Enem, que é o eletromagnetismo, que teremos mais 5 aulas. E aí depois a gente entra para atender outro nicho de mercado, que é a parte de física moderna, tá? Um abraço bem grande para você. Deus abençoe a você.